A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Chegamos para estudar Evangelho de Marcos, capítulo 14. Prepare seu papel e sua caneta aí. Amém? E vamos lá, Evangelho de Marcos, capítulo 14, e nós estamos encaminhando para o final, do estudo do livro de Marcos. Faltam apenas mais 2 capítulos, esse e mais 2 capítulos. Mas vamos lá, capítulo 14. Diz assim: Restavam somente 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei buscavam um meio de surpreender Jesus em qualquer erro e assim poder condená-lo à morte. Entretanto, comentavam que não seja durante as festividades, para que o povo não se tumultue. O que é que a gente vê aqui? Uma investida, dos inimigos contra a vida de Jesus. Irmãos, dessa mesma forma, Satanás ele investe contra as nossas vidas. Ele intenta contra as nossas vidas, planeja nos destruir, acabar com as nossas vidas. Dessa mesma forma como agiram aqui os fariseus, aliás, os sacerdotes e os mestres da lei, tentando, planejando matar Jesus. Dessa mesma forma, o inferno se levanta muitas vezes contra as nossas vidas. É a primeira coisa aqui que a gente destaca. Na continuação, no verso 3, diz assim: E estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de certo homem conhecido como Simão, o leproso, achegou-se dele uma mulher portando um frasco de alabastro, contendo valioso perfume, feito de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. O que é que a gente vê aqui no verso 3? Uma mulher ofertando um frasco de alabastro feito de nardo puro. O que significa oferta? Oferta significa uma atitude de amor e submissão. Isso é oferta. Oferta é atitude de amor e submissão. Por isso que a gente vê lá em Gênesis 4, Deus repreendendo a Caim a respeito de sua oferta, dizendo: certamente é certo que se procederes bem não serás aceito. Ou seja, é certo que se você não se submeter, você não vai ser aceito. Então a intenção do Senhor não é apenas receber o nosso dinheiro como oferta, mas a intenção do Senhor é saber se realmente o nosso coração pertence ao Senhor. Diz assim: diante disso indignaram-se alguns dos presentes e a criticavam entre si. Para que este desperdício de tão valioso perfume? Um bálsamo como este poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser doado aos pobres. E a censuravam severamente. Irmãos, você observa uma coisa, que quando a gente gasta o nosso dinheiro, quando as pessoas gastam o dinheiro com alguma coisa do mundo, com alguma coisa para si mesmo, ninguém fala nada, não existe crítica, não existe censura, mas quando se trata em fazer algo para Jesus, aí as pessoas elas criticam, as pessoas vêm censurar, as pessoas vêm repreender, assim como aconteceu aqui com essa mulher. E o interessante, sabe o que é? É que aqui eles fazem um comentário, de uma falsa preocupação. Olha, para que vai gastar, esse dinheiro todo com esse perfume? A gente poderia vender por 300 denários e dar aos pobres. Quer dizer, uma falsa preocupação, que na realidade o que estava por trás era o interesse e o egoísmo. Porque ao invés de se preocupar com a oferta que a mulher estava dando, por que eles mesmos
eles mesmos se disponibilizavam em ajudar aqueles que precisavam, os necessitados, ao invés de ficar criticando a oferta que aquela mulher ela fez para Jesus. Então assim são as pessoas, irmãos, assim são algumas pessoas, sabe? Aquilo que você fizer para o Senhor, muitas vezes as pessoas vão te criticar. Muitas vezes as pessoas vão censurar, elas não vão demonstrar apoio algum. Mas nós precisamos entender que a oferta, ela é uma atitude de amor e submissão. Amém? Vamos lá. E olha o que Jesus diz. Deixai-a em paz, ordenou-lhe Jesus. Por que causais problemas a esta mulher? Ela realizou uma boa ministração para comigo. Quanto aos pobres, sempre o tendes ao vosso lado, e os podeis ajudar todas as vezes que o desejardes. Todavia, a mim nem sempre me tereis. A mulher fez de tudo que estava ao seu alcance, derramou bálsamo sobre mim, antecipando a preparação do meu corpo para o sepultamento. Com toda certeza vos asseguro, onde quer que o evangelho for pregado, por todo o mundo será também proclamada a obra que esta mulher realizou, e isso para que ela seja sempre lembrada. Depois disso, Judas Iscariotes, um dos 12, foi encontrar-se com os chefes dos sacerdotes, com o propósito de lhes entregar Jesus. Ao ouvirem a proposta, eles ficaram muito satisfeitos e se comprometeram a lhe pagar algum dinheiro, e por isso ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Olha que interessante aqui. Depois que eles criticam a atitude dessa mulher, Jesus falou: olha, os pobres, vocês sempre vão ter a oportunidade de ajudar eles, mas a mim nem sempre vocês me terão. E na continuação aqui, Jesus ele fala que por onde quer que o evangelho seja pregado no mundo, a obra que essa mulher realizou sempre será lembrada. Irmãos, sabe o que eu estava refletindo aqui um dia desse? O Espírito Santo me impulsionando a pensar. É que a gente ministra a respeito da vida de muitos homens. A respeito da vida de Moisés, de Josué, de Davi, de Elias, de Eliseu, né? De Daniel, de João Batista, do apóstolo Paulo. A gente ministra a respeito da vida de muitos desses homens, né? A vida desses homens, ela é permeada de ensino, permeada, né, de aprendizado para as nossas vidas, né? A vida deles foi um aprendizado, foi um ensino, foi uma pregação para a gente. Aí o Espírito Santo estava me confrontando. E a nossa vida? Será que a nossa vida, em algum momento, ela vai servir de ensino para alguém? A nossa vida, ela é uma ministração? Será que a gente também, assim como Davi, assim como Paulo, assim como Daniel, a nossa vida também ela vai poder servir de pregação? A nossa vida ela é uma ministração, sabe? Porque o que a gente vê aqui é Jesus dizendo: onde quer que o evangelho seja pregado pelo mundo, a obra que essa mulher fez vai ser lembrada. A obra que ela fez será lembrada. E a gente? Será que no momento quando a gente partir dessa terra, a gente vai deixar um legado para nossa família, os nossos filhos, para a igreja? Essa deve ser nossa preocupação, meus irmãos. Porque todos nós fomos chamados a exercer uma missão. E esse é o principal motivo da vida de muitas pessoas estar vazia. Porque elas querem preencher a vida com coisas superficiais. A preocupação com, muitas vezes, um concurso público, né? A preocupação com
arrumar um emprego melhor, ganhar um salário melhor. Isso é importante, mas isso não é uma missão. Comparado ao que Jesus nos chamou para fazer, isso é pequeno. Isso é muito pequeno. Então que o Espírito Santo, irmãos, que nós viemos dar lugar e ouvir o que o Espírito Santo ele fala conosco nesse momento. Que as nossas vidas sejam um legado para a nossa família, para a igreja. Que as pessoas um dia também, assim como hoje nós pregamos a respeito desses homens, um dia, quando nós não estivermos aqui, a nossa vida ela seja uma pregação também, ela seja um ensinamento para a vida de muitos dos nossos irmãos. Amém? E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando tradicionalmente se sacrificava o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus o consultaram: onde desejas que vamos e façamos os preparativos para ceares a Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, instruindo-lhes: ide à cidade, e certo homem, carregando um cântaro de água, virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao proprietário da casa: onde ele entrar, que o mestre deseja saber, onde está a minha sala de jantar, onde cearei a Páscoa com meus discípulos? E aquele homem vos mostrará um amplo cenáculo, todo mobiliado e pronto. Ali fazia os preparativos. Partiram, pois, os discípulos e chegaram à entrada da cidade, onde encontraram tudo como Jesus lhes havia predito. E ali prepararam a Páscoa. Ao pôr do sol, chegou Jesus com os seus 12, e quando estavam ceando, reclinados à mesa, Jesus lhes revelou: com toda certeza vos afirmo que um dentre vós que este come comigo me trairá. Então o que a gente vê aqui? A instrução de Jesus a respeito, né, da ceia, a respeito da celebração da Páscoa. E aconteceu exatamente como Jesus havia falado. O que é que a gente entende aqui? Aqui a gente pode usar aquela passagem quando Jesus diz: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Ou seja, a palavra do Senhor, irmãos, ela se cumpre na vida de todas as pessoas. Você já parou para pensar nisso? Que a palavra de Deus ela se cumpre na vida de todas as pessoas crendo ou não. E qual é a questão? A questão, irmãos, é que nós temos uma escolha, temos uma opção. A palavra de Deus ela pode se cumprir na nossa vida como bênção ou como maldição, como salvação ou como condenação. Somos nós que escolhemos. Somos nós que decidimos a forma que a palavra do Senhor ela vai se cumprir na nossa vida. Olha como Deus ele é maravilhoso. Ele nos permite escolher. Tanto é que Deuteronômio 30:19 vai dizer assim: os céus e a terra tomam por testemunha contra ti, que eu coloquei diante de ti a bênção e a maldição, a morte e a vida. E olha o que Deus fala para Israel: escolhe, ele ainda dá uma orientação, escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Olha aí, ó. Ele coloca diante de nós a opção de escolha. Então, olha o poder que essa palavra tem. Ela vai se cumprir, meus irmãos. Independente de a gente crer ou não. Mas Deus ele é maravilhoso e nesse momento ele nos dá a opção de escolher. E aí, o que nós escolhemos? Bênção ou maldição? Salvação ou condenação? Somos nós que escolhemos. E aí no verso 18, depois que eles estão todos reunidos, Jesus ele pega, tira o pino da granada e joga. Olha, um
dentre vós aqui haverá de me trair. E o que eles falaram? E o que aconteceu a partir desse momento? Verso 19. Eles ficaram consternados e lhe afirmavam: é certo que não serei eu. Mas asseverou-lhes Jesus: é um dos 12, aquele que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, conforme está escrito a respeito dele. No entanto, infeliz daquele que o trai, o Filho do Homem, melhor lhe fora jamais haver nascido. E enquanto ceavam, tomou Jesus um pão e, tendo dado graças, o partiu e o serviu aos seus discípulos, declarando: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou Jesus um cálice, deu graças e o entregou aos discípulos. E todos beberam dele. Então lhes revelou: isto é o meu sangue da aliança, o qual é derramado para o bem de muitos. Com toda certeza vos afirmo que não voltarei a beber do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E depois de haverem cantado um salmo, partiram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, eu não vou aqui explanar os versículos, todos os versículos, porque esse capítulo 14 ele é bem grande. Então eu vou lendo e vou explanando algumas coisas aqui, amém? Verso 27. Então Jesus lhes advertiu: todos vós me abandonareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Contudo, depois da minha ressurreição, partirei adiante de vós, rumo a Galiléia. Pedro exclamou: mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Replicou-lhe Jesus: com toda certeza te asseguro, que ainda hoje, nesta noite, antes que por 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Entretanto, Pedro insistia com eloquência: ainda que seja preciso que eu morra ao teu lado, jamais te negarei. E da mesma maneira responderam todos os demais. Então caminharam para um lugar chamado Getsêmani, e tendo chegado, solicitou Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande temor e profunda angústia. E compartilhou com eles: minha alma está extremamente triste até a morte. Ficai, pois, aqui e vigiai. Caminhou um pouco mais adiante e, prostrando-se, orava para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele. E rogava: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim este cálice. Todavia não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Então o que a gente vê aqui? A oração de Jesus para que Deus pudesse afastar o cálice. Que cálice é esse, pastor? Cálice do sofrimento. Mas quando eu falo a respeito de cálice do sofrimento, não significa o cálice do sofrimento físico, do castigo físico que Jesus iria sofrer. Não, não é esse cálice. O cálice que Jesus se refere é o cálice de separação entre ele e o Pai. Olha que forte, irmãos, que interessante e que poderoso isso aqui. Jesus ele estava profundamente angustiado, não por aquilo, não pelo castigo físico que ele iria passar, mas pela separação que estava acontecendo naquele momento, pelo fato de ele levar o fardo do pecado da humanidade diante nos seus ombros. Então, naquele momento ali, Deus, se afasta dele, se separa dele. E ele diz: se possível, afaste de mim esse cálice. Em outras palavras, ele estaria falando assim: eu não quero me separar do Senhor. Eu não quero me separar de ti, Pai. Afaste esse cálice de mim. Então, o que a gente entende aqui, irmãos? Que por mais que nós tenhamos experiência com Deus, uma caminhada cristã de longa data, significa que existe muito de Deus ainda que a gente não sabe.
Existem muitas coisas de Deus ainda a experimentar. Então cabe a mim e a você, nós queremos entrar nesse lugar de relacionamento mais íntimo e mais profundo com Deus. Porque, pensa bem, irmãos, o sofrimento de Jesus não era pelo castigo físico, mas por estar se separando de Deus. Olha que forte, irmãos, isso. Olha que forte isso. Então isso aqui mostra que a luta, nós como cristãos, a verdadeira luta que a gente enfrenta, não é uma luta carnal, mas é uma luta espiritual, de muitas vezes nos afastarmos de Deus, de muitas vezes estarmos distante de Deus. Essa é a verdadeira luta do cristão. Ficar longe de Deus, ficar longe do Senhor. Verso 37. Ao voltar para os seus discípulos, o surpreendeu dormindo. Simão chamou a ele a Pedro. Estás dormindo? Não conseguiste vigiar nem por uma hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro lado a carne é fraca. E uma vez mais ele se afastou e orou, repetindo as mesmas expressões. Ao regressar novamente, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, mas não sabiam como justificar-se. Voltando ainda uma terceira vez, ele lhes admoestou: ainda dormis e descansais? Basta, eis que a hora é chegada. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, pois, e vamos. Eis que chegou aquele que me está traindo. Então, o que a gente vê aqui? Jesus, ele recruta Pedro, Tiago e João. No entanto, a intenção do Senhor era o quê? Que eles ficassem ali orando, intercedendo junto com ele. No entanto, Jesus encontra eles dormindo. O que isso mostra aqui pra gente? Irmãos, essa parte de Pedro, Tiago e João representa nós, os cristãos, a igreja, que muitas vezes, no meio de lutas, no meio das batalhas, o nosso estado espiritual é de sonolência. O nosso estado espiritual é de estar dormindo. O nosso estado espiritual muitas vezes é estar dormindo. A batalha está acontecendo, a luta está acontecendo, e muitas vezes, ao invés de nos posicionarmos de joelho diante da batalha, muitas vezes estamos dormindo. Você vê, irmãos, uma prova disso é o que você está vendo acontecer agora. O progressismo. O progressismo, ele vindo, tendo um embate com os princípios cristãos. E muitas vezes os crentes estão o quê? Desapercebidos. Você vai falar a respeito de progressismo com muito cristão, ele não sabe nem o que é. Não sabe nem o que é. Mas você que está aqui comigo, eu vou te falar o que é isso. Progressismo, ele é uma ideologia. Ideologia é um conjunto de ideias. É um conjunto de ideias que visa desconstruir os princípios cristãos. Família, masculinidade, feminilidade. Ele visa desconstruir esses princípios pelo qual a sociedade tem por base. São a base da igreja e da sociedade. Então o progressismo, ele está aí visando desconstruir isso aí. E muitas vezes os cristãos estão fazendo o quê? Dormindo. Estão desatentos, estão desapercebidos. Principalmente, irmãos, muitas vezes nós somos pentecostais. Um povo que muitas vezes quer movimento, quer revelação,
quer uma manifestação sobrenatural, sabe? Mas não procura construir um legado na sua família, não procura doutrinar seus filhos segundo a palavra de Deus. Um povo que se esquece que quando Deus criou o mundo, ele criou o mundo como família. Deus iniciou o mundo através de um casamento, não foi através de igreja. Parou para pensar nisso? Deus, ele inicia o mundo através do quê? De casamento, de família. Não foi através de igreja. E muitas vezes as pessoas fazem o quê? Inverte. Se importa muito, não se importa nada com sua família, com seu casamento, com os seus filhos. Eu nunca entendi, irmãos, eu acredito que eu nunca vou entender, porque é que muitos pais cristãos, eles não ensinam seus filhos, eles não doutrinam seus filhos. Eles não procuram, sabe, ler a Bíblia com seus filhos, orar com seus filhos. Eu não entendo isso. Porque a verdadeira manifestação da nossa fé é dentro de casa. E talvez, irmão, você que está me ouvindo, você fique acuado de ensinar aos teus filhos a palavra de Deus, porque muitas vezes você é grosseiro, porque muitas vezes você é ríspido. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que Deus espera de mim e de você não é perfeição, mas é arrependimento. Mas é correção, sabe, dos erros. Arrependimento e correção. Então, nesse momento, o Senhor está falando conosco. Não deixa, sabe? Não deixa muitas vezes Satanás ele te oprimir. Não deixa Satanás te oprimir de você ensinar a sua família, ensinar os teus filhos. Erros acontecem, pais perfeitos não existem. Mas nós precisamos nos posicionar diante dessa guerra, preparar nossa família, construir um legado. Precisamos fazer isso urgentemente, irmãos. Precisamos estar atentos e vigilantes. Amém? Verso 43. Jesus ainda não havia terminado de falar, quando surgiu Judas, um dos 12, e com ele chegou uma multidão armada de espadas e cacetetes, vinda da parte dos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. Ora, o traidor tinha combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendei-o e levai-o sob forte segurança. Então, assim que chegou, dirigiu-se imediatamente para Jesus e o saudou, Rabi, e o beijou. Em seguida, os homens agarraram Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam bem próximos puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Exclamou-lhe Jesus: acaso estou eu liderando alguma rebelião para virdes me prender com espadas e cacetetes? Pois diariamente tenho estado convosco no templo, vos ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Logo em seguida, todos fugiram e o abandonaram. Certo jovem, vestindo apenas um lenço de linho, estavam seguindo Jesus, quando também tentaram prendê-lo. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e permaneceu assentado entre os criados, aquecendo-se junto ao fogo.
Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam buscando denúncias contra Jesus. Todavia não conseguiam encontrar nenhuma. Várias pessoas também testemunharam falsamente contra ele. Contudo, suas declarações não se mostraram coerentes. Então, outros se levantaram para testemunhar inverdades contra ele. Nós o ouvimos exclamar: eu destruirei este templo, construído por mãos humanas, e em 3 dias edificarei outro, não erguido por mãos de homens. Entretanto, nem mesmo quanto a essa acusação, o testemunho deles era congruente. Então o sumo sacerdote levantou-se diante de todos e interrogou a Jesus: nada contestastes a denúncia que estes levantam contra ti? Ele, contudo, permaneceu em silêncio e nada replicou. Mas o sumo sacerdote voltou a indagá-lo: és tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus asseverou: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e chegando com as nuvens do céu. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou suas vestes e esbravejou: por que ainda necessitamos de outras testemunhas? Ouvistes a blasfêmia que vos parece? E todos o julgaram merecedor da pena de morte. E assim alguns começaram a cuspir nele, encapuzaram-no, vendando seus olhos e esmurrando. Exclamavam: profetiza! E os guardas o levaram debaixo de bofetadas. Continuando, Pedro, na parte de baixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. E vendo a Pedro se aquecendo, fixou bem os seus olhos nele e afirmou: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Todavia ele o negou, assegurando: não o conheço, nem ao menos sei do que está falando. Então foi para fora em direção ao pórtico, e um galo cantou. Quando a criada o viu lá, começou novamente a falar às pessoas que estavam em derredor: este é um deles. Porém, uma vez mais ele o negou. E pouco tempo mais tarde, os que estavam sentados ali perto identificaram Pedro. Com toda certeza, tu és um deles, pois és Galileu também. Pedro começou a amaldiçoar-se e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E em seguida o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E percebendo o que fizera, caiu em profundo pranto. O que é que a gente vê aqui, irmãos? A gente vê um homem que ele fez uma promessa a Jesus: se for preciso, eu vou até a morte contigo. E Jesus, ele falou para ele, né? Antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Qual é a lição que a gente aprende aqui, irmãos? Pedro, a autoconfiança de Pedro o traiu. A autoconfiança de Pedro o traiu. Ele estava confiando em quem? No homem, na carne. Por isso que Jesus ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, irmãos, tudo o que nós vamos fazer, nós precisamos depositar a nossa confiança, a nossa fé no nosso Senhor Jesus. Você vê aqui um Pedro, né, nos versos que nós lemos anteriores, um homem confiante, um homem dizendo que iria até a morte. Mas quando a situação tem um desdobramento dramático, um desdobramento ruim, ele imediatamente nega Jesus. Então, a lição que fica para nós é
Que nós não sejamos autoconfiantes, irmãos. Que nós não sejamos autossuficientes, arrogantes, soberbos. Que a nossa fé ela esteja depositada no nosso Senhor, no autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? E aqui nós encerramos o capítulo 14. E para finalizar no verso 72 aqui, o que eu vejo, né, ele diz: e percebendo o que fizera, caiu em profundo pranto. Ou seja, naquele momento ali ele já se arrependeu, irmãos. Então, que no momento, irmãos, que nós errarmos, que o Espírito Santo também possa nos conduzir ao arrependimento genuíno das nossas atitudes, ou de muitas vezes a gente negar Jesus, porque muitas vezes a gente nega Jesus com os nossos pensamentos, com as nossas palavras e com as nossas atitudes. Mas que o Espírito Santo se compadeça de nós e nos conduza ao arrependimento genuíno de muitas vezes negarmos o nosso Senhor. Amém? Vamos orar e aqui encerramos o capítulo 14. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos blindar, Senhor, das armadilhas de Satanás contra as nossas vidas, Senhor. Que a Tua palavra venha se cumprir, Pai, nas nossas vidas como bênção e como salvação, Senhor. Pai amado e bendito, nos livra da arrogância, da soberba, Senhor. Não permita, Senhor, que a soberba se assenhoreie de nós, Pai. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa muitas vezes, Senhor, quando a gente nega o Senhor, Pai, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos e palavras, Senhor. Mas que o Senhor venha se compadecer e olhar para cada um de nós com um olhar de misericórdia, Senhor. Pai, abençoa o Teu povo, Senhor. É o que eu te peço, meu Deus. Abençoa cada inscrito desse canal, abençoa cada irmão que tem visualizado, Senhor, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. E Deus abençoe vocês, meus irmãos. E até breve, né, querendo Deus, capítulo 15 de Marcos. Amém? Fiquem com Deus.